Eu geralmente não trago notícia referente a brasileiro dando opinião, porque eu gosto de trazer a percepção do japonês, como que eles estão se organizando aqui dentro, o que que eles comentam, quais as ações tomadas, para mostrar que o glorioso japonês, que é idolatrado por ser um bicho inteligente, também é um ser humano muito falho e cheio de erros. Só que aqui, cara, essa matéria em si, ela toca em muitas consequências que a gente bate nos jornais japoneses. Então, vamos ver essa matéria aqui. Eu puxei ela num jornal diferente. Ela é o Portal Me. Ele é bem conhecido aí dentre os brasileiros. E eu trouxe ela porque é um grande alerta, é uma notícia em destaque. Se você abrir hoje, no dia 21 de julho, bom, eles não colocam o horário, mas enfim, tá ali como uma notícia de destaque, porque é um assunto que está começando a machucar não só brasileiro, eu acredito que vai estar afetando também muitos outros estrangeiros no geral. E a matéria menciona uma lista de causas para ter essas falências aqui, mas eu quero adicionar alguns outros pontos, porque a matéria ela foi até que boazinha com o que de fato está acontecendo no Japão. Então eu quero fazer esse complemento nessa matéria e vamos ver o que está rolando. Por que está tendo essa disparada nas falências. Então, falências disparam no Japão e atingem maior nível em 13 anos. As falências aumentaram 6,6% no Japão entre janeiro e junho. O setor de serviços teve o maior número de casos desde 2020. Então é aquela galera que vem pra cá, quer ser professor de inglês, quer de repente fazer a faxina, quer passear com o cachorro, é a galera que vai fazer o serviço braçal. E aí você teve inúmeros casos de empresas que abriram nesse setor indo de arrasta para cima, porque não estão tancando as consequências do que o governo está fazendo na economia nesses últimos meses e anos. O número de falências empresariais no Japão chegou a 5.375 casos entre janeiro e junho, alta de 6,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Tá, a matéria repetiu o que já estava no subtítulo, mas beleza. Foi o segundo ano consecutivo em que o total do primeiro semestre ultrapassou 5 mil casos e o maior nível registrado em 13 anos. Entre os 7 principais setores da economia, 6 tiveram aumento do número de falências. O setor de serviços liderou com 1.418 casos, o maior número registrado desde 2000. Tá, ele quis adentrar um pouco em cada caso. Então você vê que uns 25% ali é composto do setor de serviços. Então vamos ver o outro tópico dessa matéria. Custos elevados e falta de mão de obra pressionam empresas. Então essa é uma das razões que acho que o jornal vai entrar na parte das razões do porquê teve essas falências. Ele fala que as falências relacionadas à alta dos preços aumentaram cerca de 24%, enquanto casos atribuídos à falta de mão de obra cresceram aproximadamente 12%. Ambos atingiram os maiores níveis já registrados. A alta dos preços, eu concordo, você tem o iene, que ele está ficando cada vez mais fraco, e muitas empresas, elas entram, eu já pensei em fazer minha empresa, para vocês terem uma ideia, eu queria empreender, fazer um negócio físico, mas quando eu vi a situação econômica do Japão, eu desisti, eu falei, eu não vou investir nessa merda de país, e aqui eu vou discorrer um pouco da razão, por causa do seguinte, eu como profissional de TI, eu vou entrar forte na parte de tecnologia independente do cenário. E eu vou usar tecnologias que vêm do primeiro mundo, que você vai ter que comprar em dólar, euro. No geral dólar, né? As grandes empresas de tecnologia estão ali nos Estados Unidos. E como o iene está ficando fraco, a minha receita versus a minha despesa, ela vai variar negativamente para mim. Então eu vou me ferrar a partir do tempo cada vez mais, porque a despesa que eu vou ter com tecnologia vai crescer muito mais do que a minha receita. Então eu vou ter que trabalhar bem mais para cobrir o lado de tecnologia. Então só nisso aí já me dá um desânimo, porque você tem esse ponto, tem o ponto também de como você vai promover, fazer o marketing da sua empresa, que você vai inserir a moeda ali
nessas empresas de tecnologia, e dependendo da quantia que você inserir, vai acabar ficando mais caro também, porque o iene, ao desvalorizar, você vai gerar menos impressões desses posts de marketing, de publicidade. Então você vai ter também um outro custo que é vital para a sua empresa e vai continuar crescente. Então, só nesses dois pontos aí que são chaves em qualquer negócio que você vai abrir hoje, já é assim, um desânimo para você pensar em empreender aqui no Japão. E aí a matéria também reclama da questão de mão de obra, porque, segundo ela, falta mão de obra cresceram aproximadamente 12%. Então você tem aí cada vez mais vagas e menos pessoas para participar do mercado de trabalho. Aí vem as políticas de imigração, né? O imigrante ele ocupava essas vagas de trabalho mais braçal. Chega aí o nosso governinho de anti-imigração e fala: vamos cortar esses vícios aí, vamos fazer o Japão para os japoneses. E começa a aumentar a falta da mão de obra. Você vê que o pensamento do japonês que eu compartilho nas matérias do Japão está afetando, obviamente, os imigrantes, né? Aqui no caso é o Jornal do Brasil. Muito provavelmente você vai ter jornais de outros estrangeiros falando como que está afetando a mão de obra também. E aí, seguindo a matéria, com o aumento de diversos custos e a intensificação da concorrência, empresas de pequeno e médio porte que ainda não conseguiram recuperar seus resultados continuam sob pressão. Então, como a economia está indo para o buraco, muita gente está indo para o empreendedorismo. E eu percebo isso. Onde eu moro, tem muito pequeno negóciozinho abrindo. E eu vejo que, como o japonês ele não tem essa veia empreendedora, eles não medem muito bem o preço de seus produtos. Então, a reclamação aqui da questão de concorrência é justamente por como você vai fazer um negócio que seja barato o suficiente para o consumidor e também de uma forma que eu vou conseguir ter uma boa receita para eu conseguir me manter fazendo esse negócio e não, de repente, me sacrificar, auto-sacrificar, ficar sem comer de repente para me dedicar ao negócio. Então você tem um aumento crescente de empreendedores, mas não planejado, mas mais no desespero, do motivo de você não ter muita visão para o futuro, né? Você tem cada vez mais o cenário de horror aqui, você tem a dívida pública japonesa crescendo, uma possível explosão dessa bolha de carry traders pelo mundo. Então você vê que o japonês ele está querendo individualizar a sua forma de arrecadar grana, não dependendo mais de uma empresa, mas ele ser o cara que faz os seus preços e obtém o valor que ele realmente deseja. Só que nessa brincadeira, estrangeiros também entram nessa brincadeira, querem ditar o preço ele fica muito alto e aí os negócios quebram. Você tem as empresas quebrando por conta desse ajuste e balançar da mão invisível. Só que aqui, infelizmente, tem um outro fator que eles não mencionaram, que é a pressão do governo em cima da população. E, é claro que eles não vão mencionar, mas aqui eu vou mencionar com gosto. Você vê que todos esses motivos têm a mão do governo. Por exemplo, lá atrás eu falei que você tem o problema dos preços, os preços aumentaram porque o governo ele não quer controlar a taxa de câmbio deles, eles querem manter o iene cada vez mais fraco, então ferrando a parte de empreendedorismo, que depende de tecnologias. Você tem o governo limitando a imigração de estrangeiros, ao invés de fazer um trabalho bem feito para trazer estrangeiro de qualidade, eles preferem cortar a mão de obra estrangeira ou de repente tornar os vistos tão caros que os incomodados que se mudem. Então você tem um governo que ele não quer fazer uma política decente de imigração, e enquanto que os negócios aqui estão penando para achar pessoas para ocuparem certas posições. E você tem também a questão da concorrência, porque a concorrência que eu digo é uma concorrência despreparada, é a concorrência que eles
tentam empreender sem ter uma veia de empreendedor. É isso que mata. O Japão, ele é um país que ele cresceu muito ouvindo o discurso de que faça o estudo, a faculdade e o trabalho na sua carreira, que no final você vai ser bem recompensado. Só que essa história, essa promessa, ela não existe mais. O que existe agora é a migração desse plano de carreira das grandes empresas para empreendedores individuais. Só que esses empreendedores individuais, eles não têm a capacidade para, de repente, criar um negócio forte que consiga ser consistente no decorrer dos anos. E aí, quando você tem muitas pessoas tentando a sorte dessa forma, a quebra é inevitável. Você não tem preparação suficiente nas escolas e faculdades para que a pessoa consiga utilizar habilidades de empreendedorismo e criar negócios que consiga garantir a sua subsistência. Então, infelizmente, você tem muitos casos desse tipo acontecendo. E aqui eu menciono o japonês porque a cultura do Japão é assim. Mas bom, se infelizmente a matéria não fala quem é o público que está se ferrando aqui. Embora seja estrangeiro que nasce aqui, tem a base de escola, etc., e tenta empreender, eles são afetados invariavelmente pela cultura. E como a cultura não é uma cultura forte em empreender, tem muita gente que tenta crescer na fábrica, por exemplo, embora isso seja uma forma esquisita de você dizer, né, que crescer em fábrica, eu acho que ninguém quer fazer isso, mas você não é preparado para ter sucesso no empreendedorismo, você acaba se lascando um pouco até de fato conseguir sucesso ou retornar ao sonho da carreira e a corrida de rato. Caso tenha curtido o vídeo de hoje, considere deixar o joinha, se inscrever no canal e fique à vontade na seção dos comentários para deixar algum outro ponto que eu deixei escapar na análise. Falou e até o próximo vídeo.